talvez eu me atropele um pouco, porque como eu estava acostumada na condição, quando eu estava presidente da Câmara, eu conduzia, né? Então agora eu não, eu vou interagir de como somente participar. Então, um pouquinho de paciência, se eu me incorrer em algum equívoco aí, né? Tudo bem, peço a compreensão. Então, aqui tem a mensagem que a gravação foi iniciada. Então, bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, após estar sendo gravado e ser disponibilizado posteriormente. Então, eu estou entrando no sistema do EPAT, vou verificar o quórum de presença, pedir para a doutora Maria Selma confirmar a presença no sistema do EPAT. Então, o que aparece para mim aqui para eu confirmar? Isso. Deixa eu abrir aqui, para um pouquinho. Agora sim, apareceu. Confirmado, doutor Inácio. Obrigada. Muito bem, confirmar a presença do juiz, vou iniciar a sessão no sistema. Vamos começar com os processos em que há pedido de sustentação oral e os patrões estão presentes. Vamos começar de acordo com a ordem de chegada dos patrões na sessão. Então vamos começar com o processo de alomática industrial, é um recurso de ofício. É a relatoria do Dr. Paulo Maceta. Só um momento aqui que eu vou registrar a presença do patrono. Aqui no sistema ainda não está cadastrado aqui no empate para esse processo. Foi registrada a presença do patrono. Então, o Dr. Paulo Maceta nos apresenta os autos. Bom dia a todos. Então, são duas infrações, né? Compõe o auto. A primeira infração é o contribuinte, enquadrado no regime periódico de apuração, deixou de pagar o ICMS no montante tal, no período tal, por emissão de notas fiscais eletrônicos, modelo 55, relacionados no demonstrativo 1, referente a operações tributadas como isentas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Conforme o artigo 5º do anexo 1, isenções do RICMES,
temos que são isentas as saídas de produtos industrializados ou semi-elaborados de origem nacional para comercialização e industrialização nas áreas de livre comércio de Macapá e Santana, no estado do Amapá, Bonfim e Boa Vista, no estado de Roraima, e Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, Tabatinga, no estado do Amazonas, e Cruzeiro do Sul e Basileia, com extensão para o município de Epitaciolândia, no estado do Acre, exceto açúcar de cana, armas e munições, perfume, fumo, bebidas alcoólicas e automóvel de passageiros. Todas as operações relacionadas ao demonstrativo 1 se referem aos produtos classificados no gênero perfume. O item 2 deixou de emitir no período tal, notas fiscais de saída no valor tal, por ocasião da entrega de mercadorias a terceiro, no caso de venda à ordem, em favor do adquirente original, conforme detalhados os demonstrativos e comprovado pelos documentos. A falta de emissão de nota fiscal ocorreu no momento em que o infrator emitiu nota fiscal de remessa por ordem de terceiro em favor do destinatário para acompanhar o transporte da mercadoria sem que tivesse sido emitida a respectiva nota fiscal de saída de remessa simbólica, venda à ordem em favor do adquirente original. Assim, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 129 do RICMES, o vendedor remetente, aromática e industrial deverá emitir nota fiscal em favor do remetente do destinatário final para acompanhar o transporte da mercadoria sem destaque do valor do imposto. Deverá também emitir nota fiscal em favor do adquirente original com destaque do valor do imposto quando devido. É bem mais longa, tem alguns outros detalhes, mas a princípio é essa infração. Daí foi apresentada a defesa, teve o julgamento, foi para a Câmara Superior, que anulou a decisão da primeira instância, referente ao item 1, mantendo o item 2, né? Mantendo a integralidade do item 2, teve o julgamento da primeira instância novamente, e os autos vieram para a nossa Câmara. Bem breve o relato, doutor Inácio, se você preferir que eu detalhe mais, vamos se adaptando à nova Câmara. Tá certo. Muito bem. Então, doutor Tiago, fica à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente, senhores julgadores, demais presentes, bom dia a todos. Como bem já pontuado pelo relator, esse auto de infração atribuiu a recorrida de infrações da falta de pagamento do ICMS no período de 2010, de janeiro de 2010, até o final de 2011, até dezembro de 2011, por operações tributadas como se fossem isentas, segundo a fiscalização. Relativamente ao item 1, foi considerado, então, que os produtos seriam classificados como perfumes. Porém, já foram proferidas 3 decisões nestes autos, considerando que, na realidade, estes produtos não são classificados na posição da TIP 3303, que é de perfume, mas sim 3307 como desodorantes. A propósito, desde o primeiro julgamento proferido, então, foi julgado totalmente improcedente o auto de infração e foi consignado que o agente fiscal desconsiderou as classificações adotadas pelo contribuinte na subposição que eu acabei de mencionar, 3307, sem qualquer base legal, sem qualquer apresentação de provas, inclusive ignorando os registros e as classificações da Anvisa, que inclusive foram comprovados nos autos pela recorrida. Após os julgamentos, as partes interpuseram recursos e prevaleceu o recurso especial da Fazenda para anular, né, conforme relatado pelo relator. O recurso especial foi provido para anular a decisão que tinha integralmente cancelado o auto de infração, restabelecendo o item 2 do auto de infração e mantendo a improcedência quanto ao item 1. Porém, passo as razões de improcedência da infração relativa ao item 1. Por quê? Porque os documentos acostados pela recorrida, sobretudo as páginas 7.287 até 7.304, eles comprovam que os produtos não são perfumes, e sim, na realidade, desodorantes, e classificados como tal. Então, a classificação fiscal destes produtos demanda prova técnica, uma análise da composição dos produtos e o ingresso nos aspectos eminentemente químicos e físicos de cada um dos produtos. Evidentemente, a referida prova precisa de gabaritagem, então, de um técnico. Por isso, é absolutamente imprescindível que a fiscalização, no caso dos autos, tivesse feito
um laudo, tivesse produzido um laudo aí para um expert, o que não foi realizado nestes autos, de modo que a acusação fiscal já é improcedente de plano por insuficiência de provas, o que afronta absolutamente o artigo 142 do CTN. Portanto, não tem prova nos autos que a classificação adotada pela recorrida estaria incorreta. E também não há prova nos autos de que os produtos seriam, na verdade, perfumes, como alega a fiscalização. Sendo assim, a autoridade administrativa não cumpriu com o seu dever de provar a acusação fiscal, da verificação da ocorrência do fato gerador. E, nesse sentido de prova técnica, o parecer normativo COSIT 6 de 2018, ele estabelece que a determinação das características desses produtos demanda, então, conhecimento técnico e, consequentemente, é matéria de atuação de um profissional técnico, justamente o que não foi observado nestes autos, repisa-se. Além, então, dessa ausência de provas, o entendimento da acusação fiscal também despreza que esses produtos eles foram registrados como desodorantes perante a Anvisa e nos termos do artigo 49 do Decreto 79.094 de 77. Peço, inclusive, vênia para os senhores para a leitura do conceito, então, de desodorantes e de perfumes. Segundo o artigo 49 do referido dispositivo, desodorante é produto de higiene, do inciso 1, e é destinado a combater os odores da transpiração, entre outras destinações. Ao passo que perfume, no inciso 2, outra classificação, são águas perfumadas, colônias, constituídos de até 10% de composição aromática em álcool com outro fim. E isso foi ignorado nos autos, senhores. Inclusive, as NESHs determinam que a classificação destes desodorantes, como é o caso do desodorante Colônia, produto autuado, é na composição 3307, não compondo qualquer ressalva ou restrição. Então, é inadmissível essa classificação como perfume na posição 3303. Corroborando, inclusive, com os argumentos da recorrida, já foi proferida a decisão nesse TIT na 12ª Câmara Julgadora, em auto de infração 4083-9874, o qual foi encerrado favoravelmente aos interesses da própria recorrida. Eu peço vênia também para a leitura de trechos desse acórdão. Pois bem, foi consignado no referido julgamento que, para que a acusação pudesse ser comprovada, seria indispensável que a fiscalização ela apresentasse prova da natureza técnica, compondo, então, a característica, a composição química e a eficácia da finalidade de todos os produtos objeto do auto de infração. Isso não foi feito naquela oportunidade e também não foi feito nestes autos. Portanto, não merece reparo a decisão de primeira instância quanto ao cancelamento do item 1. Pelo exposto, requer, então, o desprovimento do recurso de ofício. Senhor presidente, senhores julgadores, essas são minhas considerações. Obrigado. Agradeço ao doutor Tiago pela objetividade. Então, doutor Paulo Maceta, poderia ler seu voto? Claro. Eu vou passar para a parte do voto e vou ler ele na íntegra, porque é bem curto. Inicio meu voto relembrando a decisão da Egrégio Câmara Superior, folha 6, a qual anulou a decisão de primeira instância quanto ao item 1, restabelecendo o item 2. Assim, eu vou ler a decisão da Superior. Assim é de ser anulada a decisão de primeira instância quanto ao item 1. Ademais, o acórdão atacado quanto ao item 2 está adequadamente fundamentado, conforme excerto a seguir transcrito. Diante do exposto, não conheço do recurso especial da autuada e conheço e dou provimento ao recurso especial da Fazenda Pública para anular a decisão da primeira instância apenas quanto ao item 1 do lançamento exordial, devendo outra ser proferida com a prévia intimação do senhor FR para que esse se manifeste sobre os documentos apresentados pela autuada. Relembre-se ainda que o acórdão da segunda Câmara Julgadora, Florestais, objeto dos recursos especiais analisados pela Egrégio Câmara Superior, havia julgado procedente o item 2. Diante do exposto, eu transcrevo aqui o trecho da decisão em que dá provimento para o item 2.
Assim, resta claro que a decisão da Egrégio Câmara Superior anulou a decisão da primeira instância tão somente em relação ao item 1, sendo que o item 2 restaria mantido pelo não conhecimento do recurso especial da autuada e, por isso, transitado em julgado. Na nova decisão de primeira instância, o julgador fiscal julgou tanto o item 1 quanto o item 2 do AIM. Eu transcrevo aqui o trechinho. Assim, ao julgar matéria já transitada em julgado e que não era objeto de julgamento, a decisão de primeira instância se torna nula. A não anulação de tal decisão impactaria no contraditório e ampla defesa do julgamento. Pelo exposto, voto pela nulidade da decisão ACO, a qual deve ser refeita para restringir a análise ao objeto do julgamento. Como eu voto, eu queria só fazer um esclarecimento aqui, que quando eu estava analisando esse recurso, num primeiro momento eu pensei só em desconsiderar o julgamento do item 2. Só que a análise do julgador de primeira instância, dos itens 1 e 2, ela às vezes é simultânea, então argumentos tanto para um quanto para outro. Então, desentranhar uma decisão da outra, né, do item 1 e do item 2, seria uma tarefa tanto quanto complexa, que eu acho que não faz sentido para a gente evitar qualquer nulidade no julgamento da nossa Câmara. Por isso eu estou votando pela anulação da decisão de primeira instância, que seja outra proferida somente quanto ao item 1. Tá certo. E também poderia haver um problema de registro no sistema da decisão, né? Que tem que ser acertado. Tem que consta da decisão anterior ser uma autoinfração inteiramente improcedente. Então tem que fazer essa correção também. Muito bem, o processo está em discussão. Não, Doutor Inácio, só para uma colocação, no final tem uma petição juntada pelo agente fiscal, explicando que o item 2 deve ser mantido. Mesmo assim, anula a decisão de primeira instância, é o julgamento do nobre colega? Sim, doutora Maria Anselma. A decisão da primeira instância, ela anulou o AIM integralmente, né? Integralmente, isso. Declarou nulo o AIM, sendo que o item 2, no meu ponto de vista, já estava transitado em julgado e mantido. Então, a decisão de primeira instância, ela deveria focar, analisar tão somente o item 1. Esse é meu entendimento. Posso fazer uma pergunta? Então, aqui, assim, diante de toda a análise dos autos aqui rapidamente, né, e eu tinha lido também anteriormente o voto do doutor, eu fiquei na dúvida se já não seria o caso de já julgar procedente o item 2, né, e não anular a decisão diante dos esclarecimentos feitos até pelo agente fiscal, pelo parecer da diligência, né? O meu ponto aí de não fazer isso foi de não analisar tão somente o item, desconsiderar a análise do item 2, é que no voto da primeira instância, a análise dos dois itens ela é feita de maneira concomitante. Então, argumentos que são usados para o item 1 são usados também para o item 2. Então, poderia ficar estranho por exemplo, se alguém concordar com um argumento e a gente manter o item 2 e não manter o item 1. Então, fica uma coisa que, para nossa análise, ia ser complexa. Se ele tivesse feito bem separado, olha, o item 1 eu julgo assim, o item 2 eu julgo assado, a gente poderia falar, eu vou desconsiderar essa parte do item 2, mas como ele fez entremeado, eu tenho dificuldade para fazer isso. Posso dar uma sugestão, Paulo? Claro. Na parte do final, na última frase do voto, o que você acha de colocar, você fala, pelo exposto, nulidade da decisão a qual deve ser proferida para restringir a análise do objeto do julgamento, vírgula, ou seja, apenas o item 1, que se encontra em discussão, tendo em vista que o item 2 já foi mantido e sobre ele já superou para preclusão ou trânsito julgado, porque aí a gente dá um limite para não chegar de novo uma nova decisão que vai analisar totalmente o auto de infração. O que você acha? Sim. Eu vou pedir para o Inácio liberar a minha edição do meu voto, que eu tinha registrado. Muito bem, já está liberado. Doutor Inácio também concorda? Concordo.
Tá. Ok, eu já alterei, vou até ler como ficou o finalzinho aqui, para a gente, antes de registrar, para ver se está... Eu coloquei, então, o parágrafo 47, fica pelo exposto, voto pela nulidade da decisão ACO, a qual deve ser refeita para restringir a análise do objeto do julgamento, ou seja, apenas julgar apenas o item 1, visto o item 2 já ter sido transitado em julgado. Uhum. Aí fica mais claro. Isso. Obrigado, Obrigada, doutor Alexandre. doutor. Muito bem, está registrado o voto. Processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Encerrada a votação, doutor Tiago. Então, os autos vão retornar à primeira instância para julgamento apenas do item 1 do AIM. Agradeço a presença do doutor Tiago. Eu agradeço pelas palavras. Tenha um bom dia. Bom dia. Obrigada, doutor. Bom dia. Um momento aqui que eu vou entrar no sistema novamente. Um momento que está um pouco lento. Então, próximo processo com sustentação oral é o processo de Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. É de minha relatoria, é um recurso de ofício. Qual é o momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona? Muito bem, registrada a presença da patrona. É um recurso de ofício contra a decisão proferida pelo TJ2 do J. Sorocaba, que julgou insubsistente o auto de infração. A atuação fiscal é receber mercadoria tributada ao litígio sem documentação fiscal, apurada por meio de levantamento fiscal específico realizado nos termos do artigo 29 do regulamento. A decisão pela instante julgou insubsistente o auto de infração. A douta representação fiscal ofertou parecer em recurso de ofício, repugnando pelo não provimento de recurso de ofício. O contribuinte apresentou razões e a protesto sustentação oral. Então, doutora Thais, fica à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve na sustentação. Acho que o caso ele é bem simples atualmente. Ele trata-se, como foi disposto no relatório, de um auto de infração lavrado em face da empresa Vale do Mogi, sob o fundamento de que ela teria recebido mercadorias no ano de 2008, sem documentação fiscal e sem recolhimento de ICMS.
A empresa ela apresentou defesa administrativa, juntando uma farta documentação, demonstrando que ocorreu um erro pelo agente fiscal e que, na verdade, as operações teriam sido todas devidamente escrituradas por ela. Sobreveio manifestação do agente fiscal de rendas, concordando com as conclusões em que a empresa chegou, e, diante disso, foi proferida a decisão julgando insubsistente o auto de infração. Mas, contudo, devido ao valor que estava envolvendo o auto de infração, houve pelo próprio julgador a apresentação de recurso de ofício. Sobreveio manifestação depois da representação fiscal, pleiteando pelo não conhecimento desse recurso de ofício para que fosse mantida essa decisão, cancelando o auto de infração. Por isso a matéria ela se tornou incontroversa. Ambas as partes elas concordam que o auto de infração ele não merece prosperar, e por isso a gente requer que seja mantida essa decisão de primeira instância, cancelando totalmente a autuação em debate. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado, doutora Thaís, pela objetividade. Nesse processo, na verdade, houve duas decisões de primeira instância. A primeira decisão de primeira instância, de folhas 2304 a 2310, foi anulada pela 12ª Câmara Julgadora, sem determinada abertura de prazo para a manifestação do órgão atuante em face da defesa apresentada. Dessa forma, o órgão atuante apresentou a manifestação de folhas 2430 a 2433 nos seguintes termos. Então, eu escrevo aqui no meu voto a manifestação do AFR atuante, que diz assim: eu vou ler um trecho curto. Não obstante o lançamento tributário sido objeto de apreciação anterior, inclusive para o julgamento da instância, verifica-se agora, após carreadas novas informações na fase de incursão, que parte dos dados não foram corretamente considerados. É que dentro de mais de 45 mil lançamentos que compõem o livro de controle de estoque, 14 registros históricos feitos pelo Código 102 para anular os efeitos de lançamentos anteriores, inexplicavelmente, deixaram de ser considerados durante o cruzamento informatizado dos dados. Por outro lado, quando as notas fiscais de compra foram identificadas pelo contribuinte em resposta à notificação, não ficou esclarecido que algumas não se referiam a diesel destinado ao estoque da indústria, mas tão somente ao consumo de veículos que se encontravam em atividade no âmbito externo do estabelecimento, o que motivou a inclusão dessas no levantamento, contribuindo assim para a apuração da diferença. Assim, depois do cotejamento dessas informações com os dados constantes do processo, concordamos com as conclusões apresentadas pelo contribuinte em seu laudo defensivo, razão pela qual deixamos de apreciar as impugnações relativas ao multa e juros. Então, assim disse o AFR autuante. A decisão recorrida apurou as razões apresentadas pelo órgão autuante e julgou insubsistente o auto de infração. A douta tributação fiscal solicitou mais informações ao órgão autuante e foi atendida. Em face do detalhamento prestado pelo órgão autuante, a douta representação fiscal concordou com o decidido, propugnando ou não provimento cujo ofício. Analisando com detalhes as razões apresentadas pelo órgão autuante, com detalhamento, entendo que deve ser mantida na íntegra a decisão recorrida. Como salientado pelo órgão autuante, as diferenças obtidas pelo levantamento fiscal decorreram de 14 registros históricos feitos pelo Código 102 para anular os efeitos de lançamentos anteriores inexplicavelmente deixaram de ser considerados diante do levantamento informatizado dos dados. E da falta de esclarecimento por parte do contribuinte que algumas compras não se referiam a diesel destinado ao estoque da indústria, mas tão somente ao consumo de veículos que se encontravam em atividade no âmbito externo do estabelecimento. Excluídos os correspondentes valores, o levantamento não apontou diferenças acima exigidas, conforme foi 2458 e 2459. Assim, a acusação fiscal é insubsistente com as provas dos votos. Como reconhecido pela remediação fiscal, eventual questionamento quanto à possibilidade de anulação de decisão já anulada resta preciso. Ademais, entendo que se trata de equívoco no registro da decisão, uma vez que o voto vencedor concluiu pelo não conhecimento do pedido de justificação julgada. Em que se pese referir equívoco, não vislumbra qualquer perigo às partes, como reconhecido pela remediação fiscal, folhas 24 e 69. Temos inútil promover o saneamento do dano pessoal ante a manifesta insubstância do lançamento, como se demonstrar a seguir. E pela parte atuada, a decisão lhe foi favorável. Assim, tendo não haver necessidade de qualquer saneamento processual, em face do referido equívoco no registro do voto acima apontado. Então, concluindo, pelo exposto, conheço, né, pelo imposto de ofício. Assim que eu voto. Ao momento aqui que vou fazer registro do voto. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates.
Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação, então o grupo de ofício da CEFAS foi conhecido e não público. Agradeço a presença da doutora Thais. Agradeço a todos, um bom dia. Bem, então, vamos passar então para o processo de atos, Indústria e Comércio de Plástico Limitado, recurso ordinário, relator doutor Alexandre, não há pedido de sustentação oral. Por favor, Inácio, você pode habilitar aqui o voto para fazer uma... Obrigado. Eu acho que já aparece disponível. Pronto, acho que... Então, doutor Alexandre apresenta os autos. Pois bem. Aqui é um auto de infração contra a empresa A3 Indústria e Comércio de Plásticos, contendo 8 itens. Os 4 primeiros são referentes à falta de prestação de livros fiscais ao fisco, e os quatro posteriores, né, os 4 últimos, de creditamento devido de imposto. A empresa decidiu confessar e fazer recolhimento referente aos 4 primeiros itens, isso está confirmado nos autos, por diligência, né, foi as 2049 e 2050, então a decisão de primeira instância apenas julgou os demais itens, né, que tratam do creditamento devido de imposto. E esses itens foram mantidos. Então, nesses itens, os 4 itens, a empresa é acusada de ter tomado crédito devido de imposto de empresas, na aquisição de mercadorias de empresas que foram declaradas inidonas pelo fisco, né? No item 5, a empresa RPK Comercial Eireli, no item 6, a empresa Lincoln Comercial Eireli, no item 7, Plásticos Petri Eireli, e no item 8, a empresa Aditivo Termoplásticos Limitada, todas declaradas inidonas pelo fisco. A decisão de primeira instância manteve os 4 itens e o contribuinte apresenta o recurso sustentando que a efetividade das operações, que teria juntado documentos para comprovar a efetividade dessas operações, questiona a retroatividade da declaração de idoneidade dessas empresas e questiona a multa ao final. E eu vou ao voto. Enfim, vamos lá. O recurso ordinário do contribuinte, da maneira como analiso, pode ser conhecido por preencher os requisitos legais para tanto, motivo pelo qual passo a sua análise. A autuação dos itens 5, 6, 7 e 8 versam sobre o creditamento devido de ICMS, promovido pela contribuinte que escriturou notas fiscais declaradas inidonas pelo fisco, tendo em vista que as empresas emitentes, que eu menciono novamente o nome das empresas, tiveram constatada a inexistência dos estabelecimentos para os quais foram obtidas as respectivas inscrições estaduais,
conforme apurado no PCN de folhas 121, 345. Nas acusações fiscais que tratam de creditamento devido do ICMS, decorrente da escrituração de documentos fiscais declarados inidôneos pelo fisco, deve ser analisado com detalhes o conjunto probatório constante dos autos, de maneira que se possa constatar ou não a efetividade das operações mercantis, sobretudo em razão do teor da súmula 509 do STJ, que dispõe ser lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Assim, uma vez apresentadas provas da efetividade das operações e confirmada a boa-fé do contribuinte, adquirente, deve ser afastado o reconhecimento da responsabilidade objetiva prevista no artigo 136 do CTN. Como prova de efetividade das operações, o contribuinte adquirente de mercadorias deve apresentar, principalmente, provas do efetivo pagamento destinado à empresa fornecedora, que foi declarada inidônea pelo fisco, além de outras vinculadas à operação e que servirão para demonstrar a efetividade do negócio, como, por exemplo, provas do transporte, das tratativas comerciais prévias à operação, documentos que atestem a regularidade fiscal da fornecedora no período das autuações e todos os demais que sirvam para demonstrar que o adquirente tomou as devidas cautelas ao negociar com um determinado fornecedor, conforme prevê o artigo 22A da Lei 6374/89, que eu transcrevo aqui. Pois bem, a alegação recursal de impossibilidade de retroação dos efeitos das declarações de inidoneidade das empresas emitentes de documentos fiscais, declarações que, no entender da contribuinte, não poderiam alcançar fatos geradores ocorridos em momentos anteriores ao da constatação de irregularidade de tais empresas fornecedoras, poderia ser afastada caso o contribuinte pode, tem que corrigir aqui, demonstre, por meio de provas incontestes, que estava de boa-fé no momento em que realizou as operações com as empresas declaradas inidôneas, conforme entendimento já consolidado pela súmula do STJ, anteriormente transcrita. Mas é fato que, no presente caso, a contribuinte autuada não se desincumbiu do ônus de realizar tal comprovação. A decisão recorrida, folhas 2059 e 2073, utilizou diversos fundamentos para confirmar os itens 5, 6, 7 e 8 do AIN, dentre eles, a ausência de comprovação da boa-fé por parte da contribuinte. Assim, tratou do assunto, a decisão recorrida, no item 20. Eu transcrevo só os trechos aqui, sublinhados. A boa-fé objetiva, segundo a decisão da Câmara Superior, que remete à decisão do STJ, constitui-se fator de exclusão da penalidade tributária, nos casos em que a autuação em razão de crédito inidôneo. Conforme documentos integrantes do processo anexados, os autos, restou demonstrado que as empresas ali arroladas, as quais foram reveladas como emitentes das mercadorias, figuravam suas existências em dissonância com a legislação. Os documentos apresentados pela autuada não comprovam a regularidade da operação. A forma de pagamento utilizada não comprova com veracidade as operações realizadas. Não é suficiente para demonstrar com segurança a veracidade dos fatos. Nesse ponto, e aqui remete à manifestação do fisco, e ela mantém, a decisão mantém esses 4 itens da acusação fiscal. E eu sigo aqui, no meu voto. Com razão do outro jogador tributário de primeira instância, pois, no caso de infrações relativas ao creditamento indevido de ICMS, em razão da declaração de inidoneidade de empresas emitentes de documentos fiscais, ou a prova inconteste e robusta da efetividade das operações, ou não há. E, dentre essas provas, a comprovação da liquidação financeira se mostra a mais importante de todas, sendo que, no caso dos autos, a efetividade das operações deixou de ser comprovada pela recorrente. É fato que o contribuinte trouxe aos autos cópia da emissão de Sintegra em relação às empresas fornecedoras e referente ao período autuado. Mas a principal prova da efetividade das operações, que é sua liquidação financeira, como mencionado pela decisão recorrida, deixou de ser apresentada a contento pela contribuinte, como, por exemplo, a falta de demonstração de que os cheques apresentados, e aqui eu listo alguns, tem outros tantos, que os cheques apresentados foram efetivamente compensados na conta bancária da contribuinte, ou seja, que houve efetiva saída do numerário para as operações descritas nos documentos fiscais respectivos aos cheques juntados aos autos, situação que poderia ter sido demonstrada, por exemplo, com cópia do extrato da conta bancária da contribuinte confirmando a compensação dos mencionados cheques. Também não serve como prova de liquidação financeira os documentos denominados aviso de lançamento do Connect Bank do banco HSBC, pois todos emitidos em data muito anterior à do efetivo pagamento
e não confirmam que os pagamentos neles indicados realmente foram realizados, ou seja, se houve a efetiva compensação bancária, sendo importante, nesse ponto, transcrever abaixo a observação apresentada pela própria instituição financeira na parte final de cada um desses documentos. Eu menciono aqui o de folhas 941, mas todos os outros são iguais. Diz o documento: o HSBC não se responsabiliza por encargos ou multas que possam ocorrer pela devolução do título pelo banco destinatário ou pelo cedente, nos casos de insuficiência ou erro de número, data de vencimento, valor, data do pagamento ou outro dado informado pelo cliente. A devolução desse título será estornada a crédito da conta corrente debitada. Assim como visto, referidos documentos sequer confirmam que ocorreu o efetivo pagamento dos valores neles lançados. Não há provas nos autos, portanto, a principal prova de efetividade das operações que a contribuinte afirma ter entabulado com as empresas fornecedoras, que foram declaradas inidôneas pelo fisco, que é a demonstração válida da liquidação financeira das operações, motivo pelo qual entendo por acertada a decisão recorrida, que entendeu por manter as acusações dos itens 5, 6, 7 e 8 do AIM, devendo, neste ponto, ser mantida nos termos aqui proferida. O questionamento da contribuinte acerca da proporcionalidade e confiscatoriedade das multas aplicadas nos itens em discussão não comporta provimento, pois a pretensão recursal exigiria o afastamento da aplicação entre as regras dos incisos do artigo 85 da Lei 6374 de 89, motivo legal ainda vigente em nosso ordenamento, sendo vedado a esse tribunal afastar em seus julgamentos a aplicação de lei estadual vigente, exceto nas exceções previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Ante exposto, conheço o recurso ordinário do contribuinte e a ele nego o provimento, mantendo a decisão de primeira instância administrativa nos moldes em que é proferida. Agradeço ao doutor Alexandre. Então, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Eu vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de Atlas, Indústria e Comércio e Plástico Limitada foi conhecido e não provido. Nosso processo, Nata Alimentos Limitada, recurso ordinário de minha relatora. Um momento aqui que eu vou registrar a ausência do patrono. Muito bem, é um recurso ordinário interposto pela autuada, por decisão proferida pelo J3 do J da Quadra, que julgou procedente a auto-infração e manteve a responsabilidade solidária atribuída à Costa Esmeralda Trade de Importação e Exportação Limitada. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar por meio de guias nacionais de recolhimentos de tributos estaduais e semestre devido pelas operações de importação por conta e ordem de terceiros, em que figura como adquirente. Segundo a acusação, acreditar-se devidamente semestre por ter lançado no livro registro de entradas relativamente à entrada de mercadorias, pede com base no documentos caso demonstrativo 2, uma vez que os referidos documentos não correspondem aos requisitos da legislação para embasar o acreditamento do imposto nas respectivas operações. A decisão primeira instância julgou procedente o auto-infração e manteve a responsabilidade solidária. Em conformar com a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário. Apresentou as seguintes alegações, aqui transcrito no relatório. O responsável solidário interpôs recurso ordinário,
requerendo a sua exclusão do polo passivo do auto de infração, subsidiariamente o cancelamento do AIN. O processamento de recurso ordinário da autuada foi deferido e o responsável solidário foi indeferido por intempestividade. O responsável solidário apresentou petição contra o indeferimento do processamento de recurso ordinário, requerendo a reconsideração do referido despacho de indeferimento. A doutrinação fiscal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário da autuada. Eu vou passar o voto aqui. O voto é bem curto. Eu estou propondo aqui um saneamento, uma diligência e faço essa petição apresentada pelo responsável solidário. Então, digo assim no meu voto. Inicialmente, observe que o responsável solidário apresentou a petição de folhas 913 a 916, requerendo a reconsideração do despacho de folha 909 do subdelegado regional de julgamento da TVJ3, que indeferiu o processamento de recurso ordinário. Em suas razões, alega que encaminhou tempestivamente o recurso ordinário mediante agendamento para serviço de atendimento via e-mail, ter recebido o protocolo somente em 3 de 8 de 2020. Assim, tratando-se de pedido dirigido ao Delegado Regional Tributário de Julgamento, da DTJ3, coube o julgamento de diligência à autoridade para apreciação da petição, eventuais providências cabíveis. Então, basicamente, o contribuinte, o responsável solidário, então, é situado em outro estado, ele apresentou um recurso ordinário e, segundo ele não tem cadastramento no sistema do EPAT, por ser de outro estado, e ele agendou, aí nessa petição tem alguns documentos, um atendimento via e-mail, e encaminhou, pelo que eu entendi, o recurso ordinário por e-mail tempestivamente. Só que a data em que foi juntado nos autos, foi 3 de 8 de 2020, foi posterior, e o delegado regional de julgamento considerou essa data para o seu despacho. Então, como tem essa petição e alguns documentos, eu estou propondo que os autos sejam encaminhados ao delegado regional de julgamento da TJ3 para apreciação dessa petição, que é um pedido de reconsideração. Então, é assim que eu voto. Eu gosto de registro do meu voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, então o processo de matéria limitada foi convertido em diligência. Bem, com isso encerramos o processo de hoje e encerramos a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora. Agradeço a todos. Pediria para os votos para encerrar a gravação.